Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Carlos Peixoto, que é diretor da H2Elium e é formado, tem MBA na área financeira, assim como também tem o MBA também em Gestão de projetos. Gestão de projetos, que eu estava esquecendo, gestão de projetos. É uma pessoa que tem uma carreira aí de longa vivência. E hoje, por que eu pedi para o Peixoto estar aqui conosco? O Peixoto tem uma carreira bastante extensa e é uma das pessoas que eu conheço que tem a maior rede de relacionamento, de networking das pessoas que eu conheço, né? E essa rede de relacionamento do Peixoto, muito hoje na área de petróleo, ela atinge pessoas aí que podem estar faturando às vezes 1 bilhão por ano. É uma rede extremamente bem nutrida. E aí eu pedi para o Peixoto vir conversar conosco justamente para ele explicar para a gente, né? Como é que se faz uma rede de relacionamento tão boa, longeva, nutrida? Então, nosso tema de hoje é esse: como gerenciar uma rede de relacionamento que fatura 1 bilhão. Peixoto, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E me explica então, como é que você tem essa rede de relacionamento? Como é que você gerou essa rede de relacionamento tão extensa? Marcelo, uma rede de relacionamentos, ela é composta de uma pessoa, que é a dona da rede, e outra tanta quantidade de gente que também são donas de suas redes. O primeiro princípio que eu vejo numa rede de relacionamentos é a independência entre as pessoas. E para você ser interdependente, você dizia já o Steve Covey, você precisa ser independente para poder ser interdependente. E eu acho que a grande tomada para você ligar uma rede é você ser você mesmo. Você não fingir, você não pretender. Eu acho que essa é a grande tomada onde se liga uma rede que seja, como você disse, bem nutrida, bem plantada e podendo gerar frutos. E você começou a trabalhar com que idade? Faz quanto, assim, sem querer falar a sua idade, mas já tem quanto tempo que você tem essa rede, né? Minha idade as pessoas reconhecem aqui porque eu não pinto o cabelo. Não sei se é o seu caso, mas eu não pinto o cabelo. Então, eu vou fazer 69 anos em 2023, quando eu estiver defendendo meu TCC no último MBA que eu estou fazendo agora. Então, eu estou com 67 agora. E minha carreira começou quando eu tinha, acho que 17 anos de idade, né? 50 anos aí, né? 50 anos, quando eu comecei a trabalhar para um contador. Eu sou contador. Meio estranho, um contador geralmente é para dentro, eu sou meio para fora. Eu comecei a trabalhar com um contador que contratava pessoas para irem marcar as fichas do escritório de contabilidade dele. E essa experiência tinha que ser de 10 da noite às 6 da manhã, quando os escritórios não estavam funcionando. Ali eu comecei a construir a minha rede, né? Porque eu inclusive trabalhava de graça para ele, para poder aprender contabilidade. Então tem 50 anos que eu estou aí nessa vida. Então, eu já te conheço há um tempo, né? E vejo, né, até como você administra, né, essa rede de relacionamento, como que você trata, né, as pessoas que estão dentro da rede de relacionamento, e como que você acaba também trazendo pessoas novas, né? Porque eu acho que a rede também é um organismo dinâmico, né? Ele não é aquele negócio parado. E uma coisa que a gente às vezes conversa, né, é que às vezes você também só busca a rede de relacionamento na hora que você precisa. E esse talvez seja um dos grandes problemas, que depois a pessoa chega, mas eu conheço fulano e fulano não me retorna. Né? Olha, Marcelo, grande problema que as pessoas criam para elas mesmas é quando elas são elas mesmas, né? E elas não são boas, sabe? Porque você precisa se melhorar sempre. E o egoísmo, ele é percebido numa rede, né? O egoísmo, o autocentrismo, ele seca... O interesse, né? Ele seca... Não é o interesse não, porque o interesse é natural nas pessoas, né? Eu tenho um interesse com você.
você tem um interesse comigo, mas esses interesses eles não sobrepujam a nossa vontade de servir, de ajudar, de colaborar, a nossa empatia. A gente não permite que esse interesse se transforme numa coisa que é só para cá. Porque uma rede, você começou com uma coisa, você disse, uma rede bem nutrida. Uma rede é plantação. E quando você planta, você não sabe se vai florescer, não vai florescer. Muito provavelmente vai florescer. Agora, se não florescer também, tudo bem, né? E você tem que servir uma rede, você serve a sua rede, você não se serve dela, né? E termina que quando você precisa de alguém, sempre vai ter alguém que vai estar disposto a colaborar com você. Por quê? Porque você está sempre colaborando com alguém. Esse ciclo virtuoso, ele termina se multiplicando. Então eu acho que esse é um grande ponto de uma rede bem nutrida, um network bem trabalhado. É sendo você e servindo. E você estava me dizendo também, né, Peixoto, que não é só o servir, né, numa rede de relacionamento, né, mas é também como que você se porta, quais são as habilidades que você traz e como ser interessante, né? Como é que você vê isso hoje? Sem dúvida. A gente vê muita gente hoje, assim, fazendo o que a gente chama de network, de rede de relacionamento muito baixo, conteúdo, muito fraco, né, Marcelo? É conteúdo. Quando você oferece, por exemplo, um material, um livro, um filme, uma publicação, ela tem que ter um conteúdo, ela tem que chamar a atenção do público, né? E somente uma pessoa interessante, né? Somente uma pessoa interessante, uma pessoa que tenha conteúdo, vai conseguir capturar o interesse das pessoas, né? E a empatia, né? A vontade de ajudar, a atenção com relação às outras pessoas, a preocupação com seus amigos, ligar para seus amigos, ligar no sentido de minha idade antigamente, mas mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, né? Mandar uma mensagem para a pessoa, ou clicar algo positivo num post que a pessoa faça, desperta, engatilha sentimentos bons. E as pessoas que estão na sua rede, uma pessoa quando ela está feliz, a primeira coisa que ela quer é demonstrar essa felicidade para alguém. Aí você engatilha um processo onde a sua rede se movimenta de maneira positiva. E quando que você acha que é o momento ideal para você começar a ter uma boa rede de relacionamento? É quando a pessoa precisa? Rapaz, quando você nasce, Marcelo. É quando você nasce, né? Quando você está ali no peito da sua mãe, entendeu? Então, eu não sei se você começa a construir uma rede quando você precisa de alguém ou se é quando alguém precisa de você. Porque é importante também pensar que deixar-se ajudar também é uma coisa importante, né? Então, eu realmente não sei, não posso lhe dizer por onde é que começa. Eu sei que depois que começa, você precisa manter, você precisa alimentar, né? Até porque, Peixoto, por exemplo, conheço muita gente que tinha oportunidade de ter uma boa rede de relacionamento e não soube fazer na hora que, digamos assim, que tinha acesso, que tinha os recursos necessários. Às vezes, quando a pessoa está bem, é aquela hora que realmente você pode também se doar um pouco mais, pelo menos é a minha visão, não sei como é que você vê isso. Não, concordo perfeitamente, concordo. É quando você está dirigindo um carro que você pode dar carona a alguém, né? É quando a porta do elevador se abriu que você pode permitir que o seu vizinho entre primeiro, né? É quando vem uma senhora carregando uma criança para entrar no elevador e está em pandemia e só pode uma pessoa no elevador, você sai e diz, olha, não entra aqui. E a pessoa fica até constrangida, olha para você e diz, pô, muito obrigado. E ela entra. Quer dizer, essas horas, esses são os tais momentos de verdade, né? Onde a pessoa pode colaborar com alguém. Mas deixar-se ajudar também é uma virtude. Aceitar que você está numa situação de menor favor
e aceitar ajuda. Também criam-se amizades através de pessoas que estão sendo ajudadas. Eu acho que isso é uma mescla de oportunidades. Agora, seguramente, quem está em posição de mando, quem está em posição hierarquicamente superior, ou quem está em posição de maior acesso a público, essas pessoas têm a oportunidade, às vezes não têm a capacidade, de desenvolver uma rede ou ajudar o desenvolvimento de uma rede, ou até catapultar algumas pessoas para que desenvolvam a sua própria rede, sem dúvida. E como é que você vê, se você tivesse que passar algumas dicas hoje, né? Dicas de ter uma boa rede de relacionamento. Quais seriam essas dicas? Rapaz, a primeira que eu diria, Marcelo, é ser você. Eu posso até ser repetitivo e parecer assim meio piegas, mas seja você, não fique tentando enganar ninguém, né? Porque você termina enganando a você mesmo, sabe? Depois dessa de ser você, procure ser um você melhor. Toda vez que você puder, se melhore, né? Aprenda uma coisa nova, leia uma coisa diferente, escute um comentário de alguém que discorda de você. Ou seja, gere conteúdo, né? Tenha conteúdo. Crie a oportunidade, né, de se melhorar e de melhorar quem está em volta. Então, essa também é uma outra dica. Uma outra dica é não se negue a fazer alguns sacrifícios para colaborar com alguém, né? Às vezes alguém pede para jogar com você e você diz, mas esse cara joga mal, né? Ou às vezes alguém pede para ir com você a um lugar e você diz, puxa, mas esse cara não está vestido adequadamente. Quer dizer, trate de não ser assim tão julgador, né? Porque nem tudo é exatamente como você queria. Então essa é uma outra dica que eu daria. A gente fala de 3 dicas aqui, né? Ser você, procurar ser melhor, ou seja, agregar conteúdo, né? Sem dúvida. Uma pessoa que tem conteúdo é sempre uma pessoa agradável em qualquer lugar, né? E é uma pessoa que poderá contribuir com os outros, né? Se você não tiver o que dar, né? Então, uma pessoa que tem conteúdo, que se desenvolve, que melhora, primeiro ela cria arestas, ela cria quantidade de oportunidades dela se relacionar com alguém. Por exemplo, fazer um curso, quando eu fui fazer esse pós-graduação, esse MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, um monte de gente jovem ali. Eu terminei conhecendo um monte de gente altamente interessante, colaborando com algumas pessoas, né? Inclusive conheci a Elaine e terminei conhecendo você através da Elaine. Por quê? Porque eu estava participando de um curso e aí eu criei situações, ou foram criadas situações das quais eu me vali para aumentar a minha rede de relacionamentos. E você diz, e o terceiro aqui é para a gente também não pegar. Então, ser você, gerar o ser conteúdo, você, né? Gerar conteúdo e estar aberto, né, Marcelo? Estar aberto, estar sempre aberto e criticar menos, né? Criticar, sem dúvida, mas criticar menos. Ser um pouco mais leniente para com os outros, né? Ser com os outros o que você geralmente é com você, né? Deixar um pouco mais para lá. Você tem algum case de sucesso, por exemplo, de relacionamento? De uma rede de relacionamento? Alguém que tenha... Tem um monte, tenho alguns a favor e tenho alguns contra. Eu conheço, por exemplo, pessoas que tinham cargos de mando nas organizações com as quais eu tive a oportunidade de lidar. Eu, na verdade, tive 3 empregos só, né? E hoje tenho vários, mas né? Tive 3 empregos só. E uma pessoa que se aposentou e depois ninguém ligava pro cara. Ele se aposentou e, de repente, ninguém falava com ele. Ou seja, o chão abriu. Então, abriu o chão e o cara caiu lá dentro. Por quê? Porque ele não nutriu os relacionamentos. Ele era um cara mais... Estava só esperava. Só receber, ele mandava, os outros obedeciam. Quer dizer, hoje em dia até existe menos disso, porque nas organizações as decisões são um pouco mais consensuais, né? Mas antigamente não, as coisas eram muito direcionadas de cima para baixo e a pessoa de repente caiu. E tem um caso de pessoas, eu te contei outro dia,
Estou na Índia numa reunião, me liga um ex-chefe meu, Peixoto, preciso de uma ajuda. Um funcionário nosso foi preso lá em Aksai, no Cazaquistão. Eu disse, rapaz, espera aí. Espera aí que eu vou ver se alguém te liga. Telefono para um advogado em Almaty. Era de madrugada no horário do cara. O cara atende o telefone, eu expliquei o caso para ele. Disse, rapaz, tem que dar um jeito de ajudar o cara. Um americano preso porque atropelou alguém lá em Aksai e vão matar o cara. Aí daqui no outro dia de manhã me liga esse senhor e me diz, Peixoto, muito obrigado. Imagine você o prazer que foi para mim ajudar esse cara, a possibilidade que eu dei a um advogado de Almaty de criar uma relação que ele não tinha com uma empresa de Houston, e isso o desenrolou. A família desse cara, que foi atendido por ele, que eu até nem sei os desdobramentos, imagine os desdobramentos que uma coisa dessa tem. Então, isso é um caso de sucesso, que eu não sei o resultado, e o caso negativo eu sei o resultado. Esse cara, coitado, ficou, né, em uma situação meio ruim, psicologicamente ruim. Então, quer dizer, existem milhões de casos de sucesso e de insucesso no gerenciamento de um relacionamento, né? Uma pergunta, Peixoto, a gente fala hoje muito de redes sociais, né? Você usa muito as suas redes sociais para relacionamento? Está usando mais do que você usava? Marcelo, eu sou uma pessoa mais antiga do que você. Mas tem uma rede de relacionamento poderosa. Tem uma rede bem interessante, né? É bem extensa. Eu uso a minha rede, eu publico muitas coisas, eu comento muitas coisas, eu uso essas redes sociais para me alimentar de algumas informações. Eu sou muito crítico em relação às informações distribuídas nas redes sociais. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa, um político, falando de um assunto e tal, fui checar e era... Fake news. E aí mandei para esse meu amigo que me enviou, um grande amigo meu, disse, olha, eu fui checar essa informação, a informação sobre essa pessoa, então estão totalmente em desacordo com o que essa pessoa está dizendo aí. E aí acionei uns outros amigos, eles disseram, não, isso aí eu conheço, afaste-se disso. Então, quer dizer, eu utilizo as redes sociais para, digamos assim, alimentar e retroalimentar os meus relacionamentos. Utilizo sim e acho que são bem válidas. Agora, como uma pessoa um pouco mais velha, eu sou cético em relação a só utilizar isso como forma, primeiro, de obtenção de informação, segundo, como fonte de alimentação da sua rede. Eu acho que você deve se contactar as pessoas, você deve mandar e-mail para elas, você deve enviar materiais para elas comentar sobre os materiais que elas te enviam. Quer dizer, é a utilização da rede, não deixar-se utilizar por essas redes sociais. Não, eu acho que assim, o que eu tiro assim, de lição do que você falou agora, daí você me corrige também se eu estiver errado, né? Mas uma das coisas que eu vejo, né, o Peixoto falando, é muito sobre como que você utiliza de uma forma eficiente as ferramentas, né? Sem dúvida. Provavelmente há 30 anos atrás ninguém tinha celular, ninguém tinha as nada. ferramentas eram outras. Eram outras, e mesmo assim... As pessoas se relacionavam e as pessoas continuavam se amando ou guerreando, mas a vida sempre fluiu, né? E você tem que se atualizar, né? E você tem que se atualizar. A gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Não se sabe. Mas a gente sabe que as redes sociais, elas estão aí, então você, agora com o final, digamos assim, parece, né, que a gente está indo para o final da pandemia, a gente está falando hoje, a gente está falando de março de 2022, não sei se alguém no futuro vai estar vendo esse vídeo, né? Quem sabe. Mas para saber, né, em que momento do que a gente vem conversando, né? Mas a pandemia foi uma coisa, né, que afastou muito as pessoas, né? Eu me lembro que a gente... Afastou fisicamente, né? Então, mas a gente teve que se reconstruir, né? Até você mesmo liderou algumas iniciativas de juntar as pessoas que estavam muito fora de uma forma... Durante os primeiros 18 meses, os primeiros 12 meses de pandemia, eu me lembro que eu fiz 35 lives com meus amigos e aí eu chamava um para falar sobre gás, chamava outro para falar sobre hidrogênio, chamava outro para falar sobre helicópteros, chamei você falando sobre o novo redes normal. Sociais, o novo normal. Então, isso fez as pessoas, fizemos aquela série de 3 ou 4 para rezar por um amigo nosso que estava acometido pela pandemia, pela Covid, e graças a Deus
conseguiu sobreviver. E isso foi uma forma de você usar as ferramentas das redes sociais para se reinventar, né? Porque a gente não podia se encontrar. E para juntar as pessoas, não podíamos nos encontrar, até o golfe não se podia jogar, ficava todo mundo com medo. A minha mulher me proibia, disse, não, fica aqui, fica aqui. Então foi uma forma da gente se reinventar a forma de se relacionar. E eu acho, Marcelo, eu posso até estar errado, mas eu acho até que aumentamos a quantidade de interações. Não sei se melhoramos a qualidade delas, mas aumentamos a quantidade de interações por causa dessa necessidade de compensar pela falta de relacionamento pessoal ao vivo. Né? Peixoto, só para voltar aqui então, a gente falou aqui de algumas dicas, você falou ser você falou de procurar melhorar sempre, ter o conteúdo, né? E de você, muitas vezes, talvez até se sacrificar para que você possa passar alguma coisa para as pessoas, né? Ter a capacidade de fazer um pouco de sacrifício. Porque é muito fácil pedir aos outros para fazerem sacrifício por você. Aí o sacrifício do outro até nem é muito valorizado, né? Mas quando você tem que abrir mão, eu ia por aqui, mas agora eu vou por ali só para te dar uma carona. Ou eu ia entrar primeiro no elevador, mas vou deixar você entrar e vou ficar aqui esperando, não sei que hora ele vai vir. Essas coisinhas, né? Algumas mais relevantes, mas a capacidade de você avaliar a necessidade do outro em relação à sua é um fator também de melhora da qualidade dos seus relacionamentos. E para a gente fechar aqui, uma frase que te inspira. Marcelo, olha, você vai até pensar que eu sou uma pessoa assim, altamente religiosa. Eu não sou, mas a frase que mais me inspira, e as pessoas, toda vez que eu tenho a oportunidade alguém me pergunta disso, é uma frase do Evangelho, rapaz, que diz assim: se o dono da casa soubesse o dia do ladrão, ele ficaria alerta. Então, essa frase, para mim, ela tem muito a ver com relacionamentos, com... Está preparado. Você está atento, né? Atento a ver a oportunidade de melhora, ver um curso, ver um livro, ver uma pessoa que precisa de uma atenção, né? Ver uma necessidade sua e cuidar, planejar a sua saúde, essas coisas com as quais a gente lida no dia a dia, e isso se aplica ao tema da sua reunião de hoje, que é as redes de relacionamento. Olha, Peixoto, queria te agradecer demais pelo teu tempo aqui, pela tua disponibilidade conosco. Se quiser deixar alguma última palavra aí para o pessoal? Nada, minha palavra é de agradecimento. Ótimo, Peixoto. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco em mais um MRCast. Fique conosco nas nossas redes sociais. As redes sociais do Peixoto a gente também vai deixar gravadas aí para que vocês possam também segui-lo, acompanhar tudo que ele vem fazendo. Essa rede de relacionamento, que não é uma rede de relacionamento que ele tem no Brasil, é uma rede de relacionamento global. E continue também conosco, vendo os nossos vídeos, seguindo as nossas redes sociais, para que a gente possa cada vez mais aumentar as nossas redes de relacionamento. A todos vocês, muito obrigado.